Este é o Conexão e o nosso assunto agora é saúde dos idosos. Comer é um ato normal, né, diário, muitas vezes não damos a devida atenção a ele. Quando comemos, principalmente com pressa, corremos o risco de engasgar. Mas entre os idosos isso acontece com mais frequência. Por isso, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro lançou uma cartilha sobre cuidados básicos com a deglutição. São medidas simples para evitar o problema, que pode também se tornar um risco, né, muito sério. Por isso eu converso aqui com a Marli de Borborema Neves, né? Obrigada, Marli, por sua presença aqui. Você estava me falando que engasgar nos idosos, a gente falou que tem uma prevalência maior, mas que não é normal. É sinal de algum problema, é isso? Isso. Oi. Lízia, o que acontece? Com o envelhecimento, todos nós vamos perdendo massa muscular, né? Então, se a gente pensa no corpo como um todo, começa a ficar mais fraco, mais, vamos dizer, flácido. E aí, isso que acontece no corpo como um todo, todas essas estruturas de cabeça e pescoço, bochecha, língua, né, a boca, a voz. Então, isso também começa a ficar alterado. A gente esquece disso, né? Porque a gente acha que só a pele fica flácida, né? Mas é músculo, né? É músculo. Então, a gente diz que a pessoa idosa entra numa fase de presbifagia. Então, que é isso? Um distúrbio de deglutição que vai acontecendo normalmente com o envelhecimento. Se isso chega a ser um problema, aí a gente diz que é uma disfagia. Então, o distúrbio de deglutição já está instalado e precisa de um profissional para avaliar. E que sintomas a pessoa pode saber que aí isso passou a ser, então, um problema, um transtorno? Olha, a pessoa que engasga, que tosse muito quando come, existe muito um jargão, né? Uma fala popular que assim, isso é comum em idoso, tá, é comum engasgar. Não é. Porque se você começa a comer e já começa a tossir, alguma coisa está acontecendo que precisa ser olhado por um profissional. Mas aí que tipo de coisa, que tipo de tratamento vocês fazem? Por exemplo, o idoso passa a fazer algum exercício com a língua e aí, em última análise, também isso é caro, né? Quer dizer, nem todos os idosos vão ter acesso a esse profissional. Como é que eles podem ter na rede pública esse atendimento? Olha, muitas vezes o próprio dentista faz uma adaptação, porque a gente sabe que muitos idosos têm próteses dentárias, essas próteses muito mal ajustadas durante muitos e muitos anos. Às vezes a pessoa muito antiga gosta muito daquela prótese, faz até uma nova, mas gosta daquela, mas não fica com uma boa adaptação. Então, isso pode provocar engasgo? Pode provocar engasgo. Uma prótese dentária solta dentro da boca, numa musculatura que está perdendo tônus, então você vai ficar com dificuldade de coordenar esses movimentos da deglutição. Que já não está ajustada, são movimentos, né, que a gente fala mais finos, entende? A cartilha é essa aqui que vocês fizeram impressa e daqui a pouco a gente vai mostrar também no site, né? Que a pessoa pode baixar em PDF, principalmente para profissionais de saúde, né? Ó, a gente já está mostrando aí, que está no site da sociedade, né? Isso, sbggrj.org.br. Daqui a pouco a gente vai colocar ali, que é sbggrj.org.br, né? Que é a Sociedade do Rio de Janeiro aqui. Mas como a gente está falando para todo o país, eu acho importante que os profissionais de saúde também tenham acesso e que possam falar. Porque olha só, vamos tratar mais diretamente aqui, detalhar um pouquinho mais da cartilha. E aí também já te pergunto, Marli, de onde surgiu essa ideia? Quer dizer, o que começou a aparecer de tal forma, em tal volume para vocês, que vocês tomaram essa atitude? Então, muitas vezes a pessoa idosa faz infecções respiratórias, então infecta pulmões e vem sempre também aquela coisa do jargão popular, o dito popular, é porque tá idoso, gripou, não pega vento, e não é a musculatura que está precisando ser trabalhada. Então, quando você compromete os pulmões, você também está comprometendo qualidade de vida. Muitas vezes uma pessoa idosa interna já não vai sair do mesmo jeito que foi hospitalizada. Então, a gente procurou trabalhar muito com a prevenção. Aí a gente tem aqui como primeiro, vocês fazem, numeram, né, 10 itens, assim, que são mais preocupantes e que podem levar ao engasgo, né? Depois a gente pode colocar ali na tela também para quem está em casa, ó, nos acompanhando. Então, postura, né? Muito importante a forma como o idoso, porque às vezes acostumou, né? Criou aquele hábito assim, eu como assim, comi assim a vida inteira. Qual que é a postura correta, Marli? Então, tudo que a gente puder colocar essa pessoa mais reta possível,
é o ideal. Então, da forma como você senta, o pescoço também deve estar nesse mesmo ângulo, nessa mesma angulação. E aí, nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem torto, reto. Você está ajudando a própria anatomia que o alimento desça para o trato digestório. Bom, e aí assim, a gente está falando de idosos mais jovens, né, ali dos 60 e poucos anos, até pessoas com 90 anos, que aí já podem estar com essa musculatura, como você falou, mais comprometida, né? O ritmo da ingestão, porque às vezes o idoso ele tem um movimento um pouco mais lento, né, conforme está mais, com uma idade mais avançada, mas ele também tem uma ansiedade, né? De comer, de resolver aquilo logo, porque o neto vai chegar, a filha vai chegar. Então, como que é? Como que deve ser esse ritmo? Isso, Lízia, é uma situação assim, a gente tem muito que lidar com esse emocional. Quando você trabalha com a pessoa idosa, nós somos mais novos do que eles, comeram assim a vida toda e como é que agora a gente vai dizer? Não é dessa forma que o senhor tem que fazer. Então, tudo você começa a introduzir devagarzinho, negocia uma primeira postura, depois a gente negocia um pouquinho, dá para ser mais devagar e assim a própria pessoa, se tiver uma boa autonomia, uma independência, a gente vai conseguindo que ela mesma se autoalimente com mais segurança, né? Vira um recado da Marli, né? Muito importante. Não vai pegar os 10 itens e tentar implantar todos no mesmo dia para um idoso, porque não vai funcionar, né? Às vezes a gente chama até assim mais cabeça dura, né? Porque tem aqueles que dependendo da personalidade, às vezes está mais carrancudo, tem dia que está com dor mesmo, né? No corpo e aí não quer novidade, né? Não está afim de novidade. Vamos falar também um pouquinho dessa pós-alimentação, né? Que o idoso, em geral, ele tem muito sono depois de comer e tal. E também, muitas vezes, tem um tempo mais livre para dormir depois do almoço, né? Como deitar? Tem um jeito certo para não se afogar, se a comida volta, ou como que é? A pessoa idosa também tem tendência a refluxo. Né? Com o envelancimento, existe refluxo, essa questão, que é aquela meio que volta assim a comida. Faz às vezes uma ânsia, como se fosse um vômito. Então, o ideal terminou de fazer a sua refeição, não deita imediatamente. Espera 30 minutinhos, 40 minutinhos para a comida assentar lá no estômago, digamos assim. E aí, depois, deita, descansa. E deitar mesmo, na horizontal? Ou é bom um travesseiro, apoiando? A gente pede, assim, dependendo da pessoa, se puder deitar de lado, porque aí facilita o esvaziamento gástrico, então colocando o lado esquerdo para cima. Isso, se for uma pessoa que não tenha muita independência, nós passamos essas orientações a quem cuida, né? Então, não tem jeito. Então, cabeceira elevada, nunca deitar a 0 grau, né? Sempre a cabeceira elevada para a gente diminuir essa possibilidade de fazer um refluxo e alguma complicação. Agora, o engasgo pode ser bem grave, né? No idoso. O que você tem a falar a respeito? Então, a gente estava falando da questão das pneumonias, dos comprometimentos nos pulmões, que você pode fazer tanto microaspiração silente, que é aquela que não tem tosse, e que você vai fazendo esse comprometimento, infectando um dia, infecta de uma forma mais grave, ou você pode mesmo fazer uma broncoaspiração e vem tosse, mas também não consegue sair daquela asfixia e até muitas vezes vai a óbito. Agora, tossir no momento do engasgo é bom, né? Você estava falando. Assim, entre não tossir, é um aviso. A tosse é um aviso. Estou precisando defender minhas vias respiratórias. Então, não que vai expelir o alimento ou uma coisa assim. Na verdade, a tosse é um pouco um sintoma do que está acontecendo. De que alguma coisa não está bem. E essa tosse pode acontecer antes, durante e após as refeições. Então, o olhar nas refeições, naquele momento da alimentação, é constante. Não, a gente leiga nunca imaginaria que a tosse poderia vir antes da refeição, né? Porque você pode acumular saliva. Quando você fica aguando por uma comida, alguma coisa assim, né? Gente, então vamos colocar na tela mais uma vez o site. Eu até brinquei aqui com a Mayra que ele é como se fosse um trava-línguas, né? Que é sbggrj, né? sbggrj.org.br.
Muito obrigada por suas informações. Relembrando que aí no site você tem a cartilha, né? Você que trabalha com idoso, tem uma pessoa idosa na família, dá uma olhada lá. Dicas muito interessantes e muito simples, né? A consistência da comida, o tipo de utensílio que você tem que usar para manusear o idoso, aquele que tem que ser auxiliado, ou mesmo para quem está construindo ainda a sua autonomia para a terceira idade, né? Muito obrigada, Marli, mais uma vez por sua presença aqui. Lízia, obrigada a você. Bom, se você, né, tem um idoso na família, como a gente estava falando, cuida de alguém, aproveite essa dica, baixe a cartilha lá no site que a gente colocou aí na tela. E eu lembro para você que o Conexão também está na internet no futuraplay.org. E você pode rever esse e outros programas. Até a próxima!